Boa tarde. Vamos lá, Radan. Boa tarde. Vamos esperando o pessoal entrar. Em Manaus, exatamente 16 horas, pontualmente. Boa tarde, Eliane. Tudo bem? Em Juiz de Fora, de onde irá falar conosco o nosso convidado, professor Marcos, exatamente 17 horas. Marcos, pode solicitar para entrar, que eu te aceito aqui. Boa tarde a todos que estão entrando. Tarde chuvosa em Manaus. Eu não sei aí onde vocês estão, mas por aqui está começando um temporal. Oi, Karina Barros, boa tarde. Boa tarde, Ellen. Por enquanto eu consigo repetir o nome de vocês, tá, pessoal? Oi. Como que tá o temporal, gente? Oi, Zaira. Pedindo a Deus para o nosso sinal se manter estável. Vamos ter 1 hora de live com o professor Marcos Chilins. Estou aguardando ele solicitar. Oi, Marcos, vi que você já acessou. Pode chamar que eu te aceito. Vou chamar o Marcos agora. Isso, a enfermeira Tatá. Todos Olá, bem-vindos. querida. Oi, Marcos, que maravilha. Coisa Olá, tudo boa. bem? Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Deixa eu perguntar aqui o pessoal como que tá áudio e vídeo. Quem pode me responder? Enfermeira Karina. Em Manaus, pontualmente 16 horas. E aí para você 17, não é isso, Marcos? Fechado. Prazer enorme estar recebendo você aqui. Gente, áudio e Igualmente, minha vídeo querida. ok para vocês? Marcos, assim, Manaus, essa época, muito calor, mas a gente tem às vezes umas tardes com temporal. E nesse momento Ah, está se sim. armando e pode ser que o sinal oscile, e aí a gente vai Aham. saber que é esse problema, mas não Tá, vamos joia. desistir, tá bom? Eu Tudo estou te bem. vendo um pouquinho, não sei se é a luz, dá uma Escuro? clareada. Clareia um pouquinho pra gente. Gente, enquanto o professor mexe na iluminação, nosso tema de hoje, conforme divulgado nas redes sociais do Marcos, da CGANA, nossa rede social pessoal, é identificação precoce da sepse na urgência e emergência. Ok? Eu vou apresentar para todos. Show, Marcos. Agora eu vou conseguir matar a saudade melhor. Professor Igualmente, querida. Marcos é um amigo querido que a terapia intensiva trouxe para a gente, nos aproxima, né, Marcos? E a gente tem essa Verdade. parceria já, eu acho que 5 anos, entre 4, Não, tem 6 no mais. máximo, mas acho que uns 6 anos, Tem. né? E é uma troca muito boa. E eu já vou avisando para vocês que hoje, nesse momento, se coloquem como esponja, tá, gente? Para vocês absorver tudo que ele tem para falar para vocês. Então, essa é a melhor maneira de a gente assistir essa live hoje. Então, nós convidamos o Marcos é, pela necessidade de falar um pouco sobre a sepse. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês que nós temos, dia 13 de setembro, o dia internacional da sepse, então é onde a gente trabalha com todos os protocolos e incentiva, a gente trabalha o ano inteiro, na verdade, mas setembro é o mês de alusão, e veio na nossa programação esse convite e o Marcos gentilmente cedeu esse espaço para nós, tá? O Marcos é diretor do Nurse Friday Oficial, é intensivista titulado pela ABENTE, coordenador de pós-graduação de UTI adulto e neonatal, da Faculdade de Ensino membro da diretoria da SOMIT, membro da diretoria da ABENTE. Gente, SOMIT é a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, ABENTE, para os que ainda não conhecem, é a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva. O Marcos ainda acha pouco, ele é diretor e instrutor de ACLS e BLS pela SOMIT, então é um curso oficial pela American Heart Association. E vice-coordenador do núcleo da Zona da Mata Mineira, da Rebraensp. Então, assim, supervisor também de ensino, extensão, imersão e pós-graduação do IESP,
Aos colegas da CGAN, todos já me conhecem, mas a gente pode ter convidados do professor Marcos, né? Convidados de Juiz de Fora, de Minas, e eu vou me apresentar, tá? Eu sou a enfermeira Adriana Macedo, Adriana Cabral para alguns, né? Sou intensivista também, titulada pela ABENTE, sou estomaterapeuta de SOBEST, titulada pela SOBEST, que é a nossa associação. Trabalhei com terapia intensiva à beira-leito por mais ou menos 20 anos. Atualmente estou no Núcleo de Educação Permanente da Associação CGAN, como secretária executiva do Núcleo de Educação Permanente. Somos uma equipe, esse trabalho é conjunto, não é só... A gente sozinho não consegue, então é uma equipe muito top, que graças a Deus está aqui nos assistindo. E também atuo como estomaterapeuta, como profissional liberal, né? Trabalhamos com equipes médicas. Na CGAN, a gente vem, Marcos, desenvolvendo esse trabalho, e também para os colegas que nos escutam, e usando as redes sociais, as mídias, para transmitir conhecimento de forma que chegue aos nossos colaboradores. Para quem não conhece a associação CGAN, nós trabalhamos, além de outras áreas, mas na urgência e emergência nós temos um número de aproximadamente 500 profissionais, então 500 colaboradores. Atuamos nas frentes, nos pronto-socorros da capital, 3 unidades pronto-socorros adulto e 3 unidades de pronto-socorro infantil. E esse tema veio a calhar exatamente para os nossos emergencistas, ok? Marcos, vamos começar, que o tempo são 59 minutos, né? Então vamos aproveitar. Falando um pouquinho desses números que a gente tem no site do ILAS, que tem divulgado em relação à sepse. Então, são números, um cenário que nos preocupa muito, né? Números alarmantes. E a gente vê que a gente tem dados concretos, que a sepse afeta em torno de 47 a 50 milhões, pessoal, não mil, mas milhões de pessoas em todo o mundo, tá? E desse número, em média, 11 milhões de pessoas morrem. A gente tem registro de mortes por sepse, uma morte a cada 2,8 segundos. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, infelizmente, no mundo inteiro, os óbitos por sepse estão acontecendo, tá? No Brasil, nós temos uma média de 240 mil mortes por ano. Então, Marcos, eu pergunto para você, diante desse cenário, o que você tem para nos colocar, nos trazer, a percepção do que acontece? O que a gente pode conversar a respeito disso? Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado, querida Adriana, uma querida. Eu acho que a nossa amizade já tem uns 10 anos, você falou em 6 anos. Estou escondendo o jogo, né? Já tem muito tempo. É verdade, super maravilha. Feliz em poder contribuir nesse momento aí de isolamento, poder conversar um pouquinho com vocês, essa galera aí do CGAN, aí, grandes guerreiros aí de Manaus. Vamos ter oportunidade aí em breve de estarmos nos encontrando. Não é, querida? Sim, certeza. Então, realmente, né, a sepse ela é super preocupante. A gente vê números da Covid aí enormes, né, tomando conta de toda a publicidade mundial, de toda a mídia. E a sepse ela já vem há muitos anos, comprovadamente, fazendo verdadeiros estragos, né, querida Adriana? Vem com números alarmantes, super preocupantes. E, assim... mesmo em tempo de pandemia, né, acho que a probabilidade ainda aumenta, a gente vai conversar um pouco disso mais adiante, dessa relação da sepse com a Covid, mas a falta mesmo de protocolos efetivos, de treinamento de pessoal, identificação precoce e o manejo adequado da sepse, tem sido os grandes percalços aí no mundo. E os principais obstáculos, né, que o próprio ILAS e outras instituições aí europeias e norte-americanas vem colocando como a falta mesmo do envolvimento da equipe clínica, tá? Não se envolvem. Tá? As diretrizes, por exemplo, para alarme da sepse,
né? A gente tem vários instrumentos para que nos alarmem, tanto nos times de resposta rápida, né, dentro do intra-hospitalar, quanto na terapia intensiva, quanto na emergência, na própria saúde pública, na própria saúde coletiva, onde a sepsis está presente na comunidade, não só no meio hospitalar. A gente vê essa falta de referência multidisciplinar, né? E a gente observa as prioridades que os profissionais dão são bastante inadequadas, os papéis dos membros não estão muito bem definidos, dos membros da equipe, e o problema da subnotificação também, né, Adriana? A gente tem uma notificação muito grande de óbitos por sepsis, mas uma notificação muito pequena de pacientes com sepsis propriamente dito. Às vezes o paciente foi tratado, entrou no protocolo, e propriamente dito aquilo não foi declarado, não foi notificado. E eu trouxe hoje, assim, a primeira vez que eu faço isso, mas me deu vontade, eu botei uma tela atrás de mim aqui, porque a sepsis ela tem muitas particularidades, né, Adriana? Depois eu vou até mandar para você alguns slides aí que eu separei. E essas razões da alta letalidade, né, e elas vão desde ações mais básicas, como saneamento básico da própria população, até a dificuldade de leitos de terapia intensiva. Isso eleva a mortalidade, né? E um problema sério que a gente vai estar mostrando alguns dados aí, alguns estudos mais adiante, que também vem de encontro ao despreparo propriamente dito aí dos profissionais. Uma das, né, na verdade, 3 grandes problemáticas para a sepsis, ainda dentro dessa questão, Adriana. A primeira, né, que a sepsis mata, né, a subvalorização da mortalidade. As pessoas não levam tão a sério, até a notificação ela é falha, e aí isso acaba comprometendo os números, apesar de termos números alarmantes, né, completamente fora do que se esperava. A incapacidade também dos profissionais de interpretar que a sepsis ela é uma síndrome crítica que depende do tempo, isso também a gente perde um time muito importante. Exato. É muito comum, as pessoas estão acostumadas a lidar com um protocolo de dor torácica, o protocolo de AVC, que é mais do que claro que tem o tempo, porta-balão, tempo, né? Tem os tempos pré-determinados que vão determinar o prognóstico do nosso paciente. Vítima de AVC, vítima de AM, né, das síndromes coronarianas agudas. E a sepsis não é diferente disso. Mas, infelizmente, os profissionais também não se atentam nessas questões do tempo. E aí vem o terceiro ponto, né, dessa grande problemática da sepsis, que são as falhas no reconhecimento mesmo, que vem aí como sendo o terceiro ponto importante. Exato. Então, vamos já entrar nesses pontos, né? Essa questão do time é de extrema importância, né, Marcos? São as horas de ouro que a gente tem para melhorar o desfecho e mudar o desfecho desse quadro, né? E aí é que a gente perde exatamente o tempo. Marcos, a gente sabe que antigamente a sepse era conhecida, existiam alguns termos, né, que ficou, como a gente fala hoje em dia, popularmente conhecida, né? Como que a gente chamava antes a sepse, né? E o choque séptico, o que é que define sepse hoje? O que é que a gente tem das referências internacionais, dos guidelines? Eu acho que é legal a gente falar primeiro, assim, definir certinho o que é a sepse. Né? A sepse, ela é uma disfunção orgânica, é um funcionamento do nosso organismo bastante inadequado e que vai estar ameaçando a vida. E o que vai estar causando isso? Essa desregulação do nosso organismo, ela acontece em resposta a uma infecção. Mas é qualquer tipo de infecção, infecção bacteriana, de vírus, fungos, protozoários, tá? Então, ela é uma resposta que acaba desregulando aí, o nosso organismo. Antigamente, e ainda hoje, a sepse ainda é reconhecida, né, como infecção generalizada, infecção do sangue e sepsemia. Né? As pessoas acabam, inclusive alguns profissionais desatualizados, acabam usando esse tipo de nomenclatura, mas que não é o certo.
E o choque séptico, Adriana, ele seria um subconjunto da sepse. Né? É uma das partes da sepse, vamos colocar a grosso modo falando. É quando eu tenho uma evolução do quadro de um paciente com sepse com uma hipotensão persistente. Ele tem uma hipotensão que não responde a volume, por exemplo. E aí é necessário que a gente entre com droga vasoativa para que a gente tenha uma pressão arterial média, que a gente utiliza muito em cuidados críticos, né, acima de 65, ou pressão arterial sistólica acima de 90. Então a gente vai estar precisando de droga vasoativa para titular a droga para poder ter uma pressão adequada, porque a pressão arterial muito baixa eu vou ter uma hipoperfusão, e isso o desfecho é muito pior para o paciente, ele vai deteriorar muito. E ainda um lactato sérico aí que começa a subir e vai se tocando e fica acima de 2 milimoles por litro, né? Quando a gente fala aí da ressuscitação volêmica. E o lactato, como diz a nossa ilustríssima Renata Pietro, né, que eu já ouvi dela. Nossa referência, né? Nunca mais esqueci. O lactato é como se fosse a lágrima da célula. Quanto mais lactato a gente vê, né, nos nossos exames, maior é o sofrimento celular. Então a gente vai estar trabalhando no manejo do paciente da sepsis, no clearance desse lactato. O lactato ele é um indicador sensacional para te falar se você está tendo uma terapia adequada, se a gente está acertando no antibiótico, se a gente está fazendo uma ressuscitação volêmica, inclusive, adequada. Então, o tratamento de emergência, né, de um paciente aí para sepsis, que acaba evoluindo para um choque séptico, se torna uma emergência, a gente vai estar precisando abrir mão de oxigênio suplementar, fluidos intravenosos, antibiótico terapia de amplo espectro e alguns outros medicamentos aí necessários para estar combatendo esse choque séptico, porque senão o indivíduo é como os outros choques, ele vai morrer, ele vai ter uma falência aí sistêmica. Exato, ok. Marcos, deixa eu só falar aqui, tem aluno seu entrando, eu só não decorei o nome, me perdoe, mas todos elogiando aqui, tá? Professor Sejam maravilhoso. Todos muito bem-vindos aí. Sejam bem-vindos, legal. pessoal, alunos do professor Marcos. Nós nos sentimos recebendo vocês aqui em Manaus, tá? Tá sendo um prazer enorme essa troca, tá bom? Assim como o Marcos, tá sendo um como se ele estivesse aqui mim. na nossa casa. Com certeza. Marcos, a gente falou no início aqueles números alarmantes, né? Então, assim, para a população, principalmente quem não é do meio hospitalar, da área da saúde, as pessoas acham que só tem sepse quem está dentro do hospital, contrai a sepse, pegou sepse, ou seja, usa alguns termos, mas no entendimento deles é como se a sepse acontecesse só depois que ele interna por qualquer outro motivo. Mas assim, que grupo de pessoas a gente tem maior risco de adquirir sepse? E qualquer pessoa, vamos falar sobre essa... Eu, por exemplo, estou aqui, contraio uma virose, enfim, uma malária, estamos aqui. Como que é isso? Fala pra gente. Então, Adriana, acho que é importante demais essa sua pergunta, esse seu questionamento, porque, inclusive, há mais de 5 anos aí, o ILAS, né, que é o Instituto Latino-Americano, que é a nossa referência para a sepsis, ele vem trazendo como a sepsis como um problema de saúde pública. Mas não algumas pessoas tiveram um entendimento inadequado, entendendo assim, muita gente que morre de sepsis é um problema de saúde pública. Não só isso, a sepsis está presente na comunidade. Inclusive, diversas ações foram feitas e são feitas junto ao pessoal da atenção primária à saúde, para que a gente, e da população também, para que todos tenham um conhecimento e um entendimento que um simples quadro viral, como você colocou aí, um quadro gripal arrastado, ele pode acabar te deteriorando, né? Pegando aí, a grosso modo falando, acabando com as suas reservas e a coisa aí tomando corpo num tanto que você não consiga sobreviver, né? Se não correr. Então, a sepsis está presente na comunidade,
Há muito tempo atrás, o pessoal achava que era só dentro do hospital, chamavam ainda sepse de infecção hospitalar, né, sendo que não é. No hospital, muitas vezes, a gente recebe pessoas que têm algumas comorbidades ou que têm algumas doenças crônicas e acabam tendo uma piora do quadro na comunidade e custa chegar no nosso serviço de saúde terciário, né, ou secundário ou terciário. E aí já chega chocados, já chegam totalmente deteriorados. Então a sepse, gente, qualquer pessoa que tenha uma infecção, independente dela ser imunossuprimida ou não, ela pode desenvolver a sepse, tá? Então todo mundo está suscetível aí a uma infecção. Se essa infecção não for tratada, não tiver o início aí assertivo e rápido, a gente vai estar evoluindo para quadros indesejáveis. Tá? Então é bastante comum pessoas rígidas, saudáveis, são acometidas de alguma infecção e acabam evoluindo para sepse, para o choque séptico e para óbito. Né? Não necessariamente sendo imunodeprimidas. Infelizmente no cenário atual, mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre sepse e Covid e aí a gente vai voltar a esse item, né? Então, assim, dentre essas infecções, a gente pode citar, por exemplo, além das respiratórias, das pneumonias comunitárias, tem gente que diz, sei lá, João, Maria, foi só uma infecção urinária, né? A gente escuta muito isso. Então, assim, dar esse devido, esse olhar que essas infecções precisam ter, né, dentro da comunidade ainda, para que não chegue a esse quadro. Verdade. E aí, muitas vezes, eles entram com uma simples, entre aspas, né, como falam, infecção, e já chega, como você bem colocou para a gente, já chega no quadro séptico. Vamos lá para a nossa equipe da urgência e emergência, Marcos. Quando ele atende um paciente com sinais clínicos de sepse, né, na triagem, esses sinais, que sinais norteiam ele para abrir bem esses olhos e voltarem essa atenção, né, essa suspeita ali já na triagem, né? E que protocolo ele se baseia para isso? Tem uma fala que eu não me recordo de quem mas é dessa galera que estuda muito a sepse, do ILAS principalmente, né? Que falou uma vez e eu nunca mais esqueci também, que paixão, Adriano, não é aquilo que te deixa taquicárdico, taquipneico e sudoreico, não. Isso é sepse. Você está taquicárdico, está taquipneico, está sudoreico, não quer dizer que você está apaixonado. Pense, ouvindo, né, pessoal? Então isso é para a gente pensar. A pessoa às vezes, eu estou apaixonado. Cuidado que essa paixão pode virar um choque séptico aí se você demorar muito. Então, quando a gente fala em sinais, Adriana, na verdade, a gente está se referindo à síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Tá? Okay. E aí, os sinais mais importantes que a gente tem, no caso, é a taquicardia, a taquipneia, a hipotermia, né, a temperatura abaixo de 35 ou acima de 37,5, e também uma leucocitose aí importante, acima de 12.000, já acendem aí o sinal que pode ser sepse. Né? A taquicardia a gente chama hoje acima de 90 batimentos por minuto, a pessoa em repouso, tá? E a taquipneia também, uma frequência respiratória com esforço ou não, acima de 20 incursões respiratórias por minuto em repouso, tá? E aí, eu tenho até algum slide aqui, deixa eu localizar ele, por conta da ordem que eu tinha colocado, que tem alguns... Só um instantinho, deixa eu só achar aqui. Que tem alguns pontos importantes aí para a galera da emergência. Por exemplo, o ILAS vem com essa sugestão, né, do protocolo gerenciado de sepse aí, para pronto-socorro, para risco. Então a gente utiliza, né, deveria se utilizar algum sistema de triagem, o sistema mais conhecido é o sistema de triagem de Manchester, onde o paciente vai estar recebendo uma classificação
para que a gente tenha noção de urgência ou não daquele indivíduo. Aí que a gente fala, né, que é o screening da sepsis na unidade de emergência. Tá? A gente vai estar classificando o indivíduo conforme os sinais que ele esteja te apresentando. Então, se o paciente apresenta apenas um sinal, ele é classificado de uma forma que ele pode esperar. Se ele tem 2 sinais, por exemplo, né, sinais que sugerem a sepsis, ele é um paciente já laranja. E paciente vermelho, quando ele apresenta aí, sinais mais importantes junto com os sintomas. Mas aí eu deixo para falar sintomas numa outra pergunta que você já programou, né, que é para a gente falar dos sintomas. Então é importante o seguinte, essa classificação, mesmo para quem não tem a triagem de Manchester, tá, Adriana? Porque infelizmente é a realidade do nosso país, né? Nem todo mundo tem a emergência que deveria. Então, às vezes, você não tem um sistema de triagem implementado. Então, tem como você elaborar junto com a equipe, né, se embasar aí para fazer formulários que estão disponíveis no próprio ILAS, por exemplo, né, esse tipo aí de formulário, tem um outro aqui também, que vem trazendo para a gente dessas possibilidades da gente pegar os sinais e os sintomas do indivíduo assim que ele chega, para que a gente seja aí o máximo assertivo possível na condução primária aí do indivíduo. E aí, acho que esse slide ele traz, né, uma referência muito boa, como reconhecer os sinais de sepsis, e ele foi retirado aí pelo Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, do próprio ILAS, que é o roteirinho, né, que eles têm de implementação para protocolo assistencial gerenciado, que vem trazendo ali umas dicas, como se fosse uma receita do bolo. Né? Como que eu vou reconhecer sinais de sepsis? Os indicadores de alerta serem observados pela enfermagem durante a triagem, independente de você ter o Manchester ou não, independente de você ter tudo sistematizado, tudo informatizado ou não, ou manual, que seja. Você tem como ali trabalhar nessas duas vertentes. Se o paciente apresenta pelo menos 2 destes sinais, que é a temperatura abaixo ou acima do normal, conforme a gente citou antes, uma taquicardia, uma taquipneia também importante, uma leucocitose ou uma leucopenia também com desvio aí à esquerda, ou então algum critério para disfunção orgânica, que a gente comenta depois elas mais a miúde aí, já é indicativo de você pensar em ser sepsis. Então, o que o ILAS tenta impregnar para nós profissionais de saúde seria mesmo que nós pensássemos mais na sugestão do diagnóstico de sepsis. Se a gente errar, que seja para mais e não para menos. Porque a sepsis realmente ela vai matar. Ok. Aqui a gente não conseguiu conversar muito, mas aqui nas unidades de urgência e emergência nós já temos protocolo de manchas, tá? Então a classificação acontece. Então, para o pessoal da urgência e emergência, eles têm esse sistema online e aí já dá para a gente trabalhar melhor e ficar alerta com esses sinais, né? Olha aí, pessoal, 2 sinais a gente já tem que ficar ligado, né? E assim, eu acredito que vocês estão ouvindo o tempo inteiro o professor Marcos falar sobre o ILAS, o ILAS, o ILAS. Então, assim, o ILAS, digamos, fazendo uma comparação, é um norte para a gente, para nós profissionais, né? Tanto da urgência e emergência, terapia intensiva, quem atende também na rede básica, unidade básica. Vocês entrando lá no site do ILAS, a gente tem tudo bem detalhado, todos esses protocolos, então com calma, dá para ler, dá para estudar, se inteirar e se aprofundar, porque é necessário para a gente, né? E eles liberam vários materiais gratuitamente, né, Adriana? Sim, então acho que isso é bacana. Sim. Eles prestam, inclusive, algumas consultorias gratuitas também, outras contratadas, que têm ajudado muitos hospitais a melhorarem aí os seus indicadores. Verdade. Marcos, e esse tempo, né? Então, a gente sabe que principalmente na rede pública o tempo afunila um pouco, né? Quer dizer,
bastante em determinadas situações. Mas esse tempo entre essa identificação e o início do protocolo de tratamento, a gente tem que se prender nesse tempo? Qual é a importância para o desfecho? Conversa um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, deixa eu só te pedir licença primeiro, só para comentar duas coisas que acabam sendo importantes para essa questão do tempo. Primeiro, você já comentou alguma coisa sobre os tipos de infecções que podem evoluir para a sepse, né? Uhum. A gente pensar assim, todos nós profissionais e estudantes da área da saúde. Qualquer infecção pode acabar aí desenrolando, né? Desenvolvendo a possibilidade de uma sepse, tá? Mas a gente tem 5 infecções que se destacam bastante nesse cenário, que uma grande quantidade delas acabam evoluindo para sepse num tempo até que acaba assustando. A primeira são as pneumonias, né, bacterianas ou virais, as infecções urinárias, infecções do trato urinário, que muita gente acha que é bobinha, né? Infecção urinária, toma um remedinho de farmácia ali, é um perigo danado, né, Adriana? Ainda mais para mulher, o chazinho, tem que tomar muito cuidado, a gente precisa levar um pouco mais a sério as infecções urinárias. Eu já perdi pacientes na terapia intensiva jovens, mulheres jovens, que acabaram evoluindo aí com aborto por conta da sepse e até óbito do próprio paciente. A infecção urinária é muito séria. Algumas infecções abdominais, as feridas na pele também é muito perigoso. Então tem pessoas que cultivam, né, feridas que acabam, pacientes acamados, pacientes, né, com diversos tipos de dificuldades, problemas crônicos que acabam não tendo aquele cuidado propriamente dito domiciliar, e quando ele vai chegar no hospital, ele já está... Né, então, e a meningite, né, a meningite também ela acaba cursando aí com a sepse. E aí, como eu comentei lá dos sinais, eu acho que era importante, antes da gente falar do tempo, que o protocolo, né, força a gente, falar um pouquinho dos sintomas, Adriana. Né? Eu vou fazer a pergunta, tá? Quais os sintomas que podem indicar a sepse? E o que a gente poderia, assim, observar? Quando a gente fala em sintomas, aí a gente está falando da disfunção orgânica, tá? Quando eu estou falando em sinais, a gente lembra lá dos sinais vitais, tá? E aí, quando eu estou falando em sintomas, porque a gente vai estar avaliando sinais e sintomas, quando eu estou falando em sintomas, a gente vai estar nos referindo aí mesmo a disfunções orgânicas. Essas disfunções, elas podem ser clínicas ou disfunções laboratoriais. Quais são as disfunções clínicas? A hipotensão, por exemplo. Se eu tenho um paciente aí com a pressão arterial sistêmica abaixo de 90, a sistólica, a média abaixo de 65, isso vai ter hipoperfusão. Se eu tenho alteração do nível de consciência, o paciente, né, a pessoa está sonolenta, está confusa, está em agitação, ou está num quadro mesmo comatoso. Então, por isso que é bacana a gente, quando aborda o paciente, no nosso primeiro contato, procurar saber do próprio familiar qual que é o normal daquele paciente. Porque às vezes o paciente está quietinho, né? O profissional julga que está tudo bem, mas às vezes é um paciente agitado, um paciente, né, demenciado, e às vezes ele está totalmente quietinho, prostrado, ele está fora do normal dele. Já pode ser um sinal importante aí de disfunção clínica. E a saturação, acima de 90 também, ou o paciente que está usando aí oxigênio e com dispneia, também são disfunções clínicas importantes. E uma outra disfunção que a gente sempre se preocupa muito com a criança, mas que o adulto também te dá esses sintomas, que é a diminuição do volume urinário. Né? Então, o paciente que tem ali uma diminuição de 50 ml por quilo-hora de diurese, já é uma lâmpada que nos acende, né? Já é uma interrogação também. Dentre as disfunções laboratoriais mais comuns, né, que a gente mais se atenta, é a creatinina acima de 2, quando está tocando também, que aí já vem uma indicação ali de uma disfunção renal.
o lactato acima de 2, que a gente já comentou, as plaquetas também, quando tem uma diminuição das plaquetas importantes, e também o aumento da bilirrubina. Então, esses sintomas, eles estão relacionados mesmo ao que os sinais estão causando, entendeu? É como se fosse a causa e o efeito. E aí a gente vai estar somando o que esse paciente está nos apresentando. E aí agora a gente ficou de falar do tempo, né? Exato, esse tempo aí para a gente iniciar. Aí o tempo, a gente tem, né, a última publicação propriamente dita que saiu aí no mundo, foi o CEPS 4, né, que vem trazendo aí os 4 passos para combater a sepsis. Antes a gente tinha alguns pacote de 6 horas, 12 horas, pacote de 3 horas e 6 horas. Agora, assim, o ILAS, né, ele não está 100%, não recomenda 100%, o pacote de 1 hora e pronto, acabou. Porque é mais ou menos isso que foi publicado. Tinha um pacote de 1 hora, mas o ILAS entendeu que a própria realidade brasileira, a própria dificuldade de algumas coisas e a necessidade de monitorar muito mais os nossos pacientes, acabou que ele, né, fez as suas recomendações em cima desse pacote de 1 hora, tá? Entendi. Então, o pacote de 1 hora, por exemplo, a gente precisa ali de colher a hemocultura do indivíduo o mais rápido possível, tá? E ter esse resultado ali em 45 minutos. Assim que a gente colher essa hemocultura, a gente precisa entrar com antibiótico terapia de amplo espectro. Eu não preciso descobrir qual o micro-organismo que está causando aquele processo infeccioso importante. Mas a gente já tem antibióticos de amplo espectro, por exemplo, que eles atuam muito bem em infecções respiratórias. Outros antibióticos de amplo espectro atuam muito bem em infecções do trato urinário. E aí a gente já começa nessa primeira hora, porque o prognóstico, a sobrevida desse nosso paciente vai ser muito, muito melhor. Mesmo que a gente tenha que adequar a antibiótico terapia depois do resultado das culturas, tá? Mas é importantíssimo que nessa primeira hora, que é o que a gente pode falar até de hora de ouro, que é onde a gente já precisa estar começando antibiótico terapia e bem como a ressuscitação volêmica desse paciente, né? Porque o paciente ele tem uma tendência muito grande a ter uma hiperlactactemia, a uma hipoperfusão importante, tá? E aí, para isso, acho que vale a gente se ancorar aí na Survive Sepsis Campaign, né, que ela já foi falada aí há muito tempo, mas é atual, né, que a gente tem a recomendação da administração do antimicrobiano endovenoso de amplo espectro antes da primeira hora. Isso vai ser decisivo para que o nosso paciente possa ter uma chance. Tá? O tempo de instalação da disfunção, quando o indivíduo apresentou ali uma hipotensão severa, o indivíduo está apresentando rebaixamento do nível de consciência, tá? Esse tempo da instalação dessa disfunção até a administração do antimicrobiano que seja o menor possível, porque a gente vai estar atuando no problema, na causa raiz, tá? Antibiótico terapia, antibiótico, gente, que está naquele balãozinho vermelho ali, ó, aqui, ó, atrás de mim, o antibiótico, ele é considerado medicação de urgência quando a gente está mexendo com sepsis. E muitas vezes a nossa equipe de enfermagem não foi orientada sobre isso. Muitas vezes o próprio médico prescreve e coloca aquela prescrição numa prancheta, e não entrega na mão de quem tem que entregar, porque às vezes até a própria enfermagem, ela está preparada, ela sabe, opa, protocolo de sepsis, vamos lá. A enfermagem às vezes está redondinha, mas o prescritor às vezes ele, né, não tem um link legal, não tem uma organização para que o protocolo aconteça. E aí tem 3 pontos importantíssimos, Adriana, que eles acho que respondem essa questão do tempo e efetividade. Eu acho que vai de encontro aí para a sua pergunta. Os fluxos, tá? Os fluxos, eles têm que estar muito bem definidos.
com todos os profissionais envolvidos. Desde o profissional que vê os sinais e os sintomas para pensar em sepse, até o profissional prescritor que entra com o protocolo de sepse propriamente dita, com o profissional da farmácia, da dispensação, que vai dispensar a medicação, que é a medicação de urgência. Então, esses fluxos, eles têm que estar muito bem redondinhos, muito bem fechados. Os antibióticos de amplo espectro aí, os mais comuns utilizados pelo seu serviço, eles têm que estar disponíveis. Quando a gente fala de sepse, eu não posso... Eu já presenciei isso, já vivenciei isso na minha prática profissional. Por exemplo, de a gente abrir um protocolo de sepse, só que para começar um antibiótico, eu precisava da autorização do auditor daquele tipo de convênio. E aí o auditor, no final de semana, você não acha. Então, em vez de você fazer o protocolo iniciando com 1 hora, você vai fazer com 1, 2, 3 dias depois, aí já vai ser tarde demais. Então, a disponibilidade dos antibióticos, eles têm que estar no protocolo. Você abrir o protocolo de sepse, você não pode ter barreiras, entraves burocráticos, porque a vida ali do seu paciente está em risco. Então, isso tem que estar muito bem alinhadinho. E um terceiro ponto, que eu já comentei um pouquinho, é essa questão do alinhamento e o treinamento dos médicos, né, os prescritores, para que prescrevam o antibiótico mais adequado à hipótese diagnóstica, à hipótese da infecção, para que a gente não erre. Eu vou te mostrar depois alguns estudos que têm mostrado um erro nesse início de antibiótico e aí vai comprometer a vida do nosso paciente. E bem como a enfermagem, ela precisa ter o conhecimento imediato daquela prescrição, daquele tipo de indicação. E a gente também tem tido, Adriana, um delay importante entre a prescrição e a administração. E nem sempre a culpa é da enfermagem. Apesar da enfermagem levar a culpa, mas nem sempre a culpa é da enfermagem. E aí, Adriana, acho que completando essa questão de tempo, acho que caberia aí, vem o protocolo, né? Como que a gente vai tratar a sepse. Né? A gente vai estar abrindo esse protocolo, colhendo o lactato, colhendo os exames, entrando ali, fazendo a reposição volêmica do paciente o mais rápida possível. Não quer dizer que você tem que entrar com droga vasoativa, né? Até o Willas, ele publicou isso muito legal. Tenta-se sempre fazer prova volêmica. Às vezes você tem um paciente que tem uma responsividade legal, quando você faz uma administração de volume, e se esse paciente realmente não responde, a gente não vai esperar. Né? A gente, inclusive, tem várias publicações que falam que a gente não pode admitir um paciente de forma nenhuma que ele tenha uma pressão arterial média inferior a 65 milímetros de mercúrio. Porque aí, acima de 65, a gente tem uma tranquilidade que a perfusão a gente está garantindo. E aí essa perfusão na sepse, Adriana, é perfusão cerebral, é perfusão dos órgãos vitais. E aí todo esse contexto, quando a gente mantém uma perfusão adequada, a gente vai favorecer ao tratamento da sepse. Então o tratamento da sepse ele é um complexo, mas é fechado. Então se as pessoas trabalham no protocolo legal, é bacana. Há pouco tempo eu estive no hospital, dando um treinamento sobre sepse, inclusive, eu observei que a emergência do hospital era redonda. O protocolo de sepse era 99%. Só não era 100%, porque o pessoal da emergência, eles não sabiam da continuidade. Eles não tinham certeza se a unidade de internação ia dar continuidade ao protocolo que foi implementado. Então, Odrica, se a gente abre o protocolo, na primeira hora a gente faz tudo legal, e aí lá na segunda, terceira hora que a gente precisa avaliar o paciente, às vezes aquele paciente já não está mais sob os seus cuidados, está já em outro setor, vai para uma unidade, às vezes até uma unidade fechada, né, unidade de cuidados intensivos, o que for, ou uma clínica médica. E aí, será que o pessoal vai estar dando continuidade? Então, o protocolo ele é ótimo, ele é efetivo, ele é realmente de alta performance,
quando você tem a garantia da continuidade. Porque não adianta, a sua emergência está redonda, está 99%, se a continuidade não está acontecendo. Então a gente precisa garantir pela continuidade também. Essa questão de tempo, você acabou me inflamando, porque acaba que o tempo é um grande problema na sepse, né, Adriana? É verdade, é verdade. E da forma como você colocou, esses problemas todos a gente enfrenta e a gente tem que realmente buscar esse alinhamento, buscar deixar esse protocolo o mais fechado e redondo possível com toda a equipe. Envolve a equipe interdisciplinar, né? Não é nem multi, tem que ter uma interação mesmo, equipe inter, né? Porque verdade. Se for pensar em multi, a gente pensa em cada um na sua, eu já fiz o meu, você não, enfim, e aí acaba que a gente perde essa sequência de eventos que tem que acontecer e que vão mudar esse desfecho aí no final desse paciente, com certeza. E com relação a essa questão da gente ter a emergência redonda e não ter essa resposta da continuidade, é ter um feedback, né, das clínicas, das unidades para onde eles são direcionados com a continuação do tratamento. É muito importante também. Marcos, meu querido professor, nós temos 15 minutos aí. Olha, o pessoal tá concentrado, viu? Até coraçãozinho, ninguém tá parando para mexer em comentário. Daqui a pouco vocês comecem a perguntar. A gente vai perguntar agora. Vamos entrar na Covid mesmo, né? O que nós estamos vivendo, esse cenário atual. E aí, assim, eu me deparo com situações, infelizmente, como eu costumo dizer, está do nosso lado, né? Tá em volta, não é só nossos pacientes. E aí a Covid é uma infecção viral e a sepse e a Covid. Fala um pouquinho para a gente. Então, tem muita gente que inclusive pergunta, né? A Covid pode causar sepse? Ela não só causa, como tem sido a principal palavra que a gente está encontrando na declaração de óbito do paciente Covid. A grande maioria, Adriana, o desfecho do paciente Covid é sepse. Tá? Então você vê a CID, né, o CID de Covid, da sepse, entrando muito, bem como o choque séptico. Né? A Covid, ela provoca muitas, por exemplo, complicações respiratórias, né, pulmonares e outras complicações sistêmicas. Algumas ainda nem se sabem, mas algumas já têm, né, estudos comprovando. E essas complicações, elas acabam culminando em disfunções orgânicas. E essas disfunções orgânicas é que vão deteriorar o indivíduo e acabar levando ele para uma instabilidade muito grande, para a instalação mesmo da sepse e muitas vezes aí acabando sendo letais. Né? Algumas pessoas perguntam também, né, os sobreviventes da sepse, pessoa que teve sepse, ela tem maior risco de infecção por Covid? Né? Isso vai depender muito, Adriano, vai depender muito da debilidade do indivíduo que sobreviveu à sepse. Como que ele saiu dessa sepse? Né? O histórico do que ele teve na sepse, a gente tem diversos relatos. Hoje mesmo eu fiz uma postagem de um vídeo do ILAS muito legal, falando de sobreviventes, né, da sepse. Então são depoimentos assim, de pessoas jovens, pessoas adultos jovens, até idosos mais rígidos, que tiveram ali, viram a luz no fim do túnel. Né? Eles experimentaram quase morte. Alguns perderam membros. Né? Tem um relato de uma jovem, né, que acabou tendo problemas isquêmicos importantes por conta da sepse e acabou tendo que amputar os 2 pés, amputar dedos da mão, por conta de problemas mesmo de perfusão, né, que acabaram culminando nisso. Então, o nível de comprometimento que a pessoa sai da sepse, ela pode realmente estar em perigo de ter a Covid e de desenrolar aí alguns quadros, alguns desfechos desfavoráveis. Mas não tem nada a ver, assim, uma relação direta. Né? O que vai depender mesmo é das comorbidades do indivíduo, da defesa
como que estão as defesas do próprio indivíduo. Uhum. E aí, se ele tiver Covid, pode ser que ele tenha uma chance maior de deterioração, de apresentar um quadro mais grave. Sim, sim. Inclusive, essa questão do paciente, a gente sempre, tanto nos congressos, no ILAS, a gente lê muito, a orientação desse paciente pós-sepse, né, pós-alta. Como que fica esse paciente devolvido para a família, devolvido para a sociedade, né? Ele tem que ter um acompanhamento psicológico, nutricional. Como é que a gente está trabalhando nesse aspecto? Então, é legal esse ponto, eu acho bastante bacana, porque a sepse, inclusive naqueles relatos, a gente vê de vários cenários que podem acometer aí o indivíduo com sepse. E a gente precisa de traçar um plano de cuidados, sabe, Adriano? Um plano de cuidados lá ainda na terapia intensiva, lá na unidade de internação, onde quer que o indivíduo esteja. A gente precisa se basear na clínica do paciente, né? Como que ele está clinicamente nesse pós-sepse, para que a gente trabalhe a reabilitação desse indivíduo o mais precoce possível. Na verdade, a reabilitação, que antigamente era assim, o indivíduo teve alta do antibiótico para agora começar a reabilitação. Não. A reabilitação, a gente começa a trabalhar ela no momento que ele chega para a gente. Independente se ele está muito grave. A reabilitação inteligente, correta, ela acontece imediatamente. Um exemplo bobo, né? O indivíduo quando vai entubar, né? Quando você precisa, quando você chega no momento de uma insuficiência respiratória importante, que você já tentou medidas farmacológicas, fisioterápicas, já tentou diversas medidas para não entubar o indivíduo, não colocar ele em ventilação mecânica, mas falhou, não tem jeito, e é a única alternativa. O ideal é quando a gente entuba um indivíduo, a gente começa já a fazer a programação terapêutica para tirar aquele tubo. Já começa a fazer a reabilitação do indivíduo. E isso são em todos os aspectos, né? Tem muitos indivíduos, que até nesse slide que está aí atrás, que acabam desenvolvendo muita dor, desenvolvem pânico, desenvolvem delírio, por tempo de internação prolongada, por uso de algumas medicações que acabam levando ao desfecho do delírio lá na comunidade, né? Alguns cuidados domiciliares que o indivíduo às vezes vai estar precisando. Então, o ideal, acho que, voltando um pouco no que você mesmo falou, Adriana, é o multidisciplinar, é o interdisciplinar. Então, o indivíduo que teve sepse, às vezes teve uma internação prolongada, né? Então, a gente tem várias síndromes, né? Por exemplo, de pós-UTI, síndromes de PICS, síndromes que o indivíduo acaba levando para a sociedade, levando para a sua comunidade, e aquilo vai interferir na sua qualidade de vida. Às vezes a gente não tem condições de devolver ele para o convívio social normal, por conta de alguns problemas. E um problema muito frequente, Adriana, que a gente escuta, que a gente, né, vivencia no paciente de sepse, com internações prolongadas, é a própria mobilização precoce. Então a gente precisa muito aí que a enfermagem estimule muito, trabalhe muito com a fisioterapia, para que a gente tente promover a melhor qualidade de vida possível do indivíduo aí pós-sepse. Entendi. Tem uma pergunta aqui Deixa eu voltar um pouquinho. Meus comentários estavam congelados. É do Fábio. O Fábio pergunta para a gente, Fábio, acho que é Moraes, tá com 2 R's. Sepse é contagiosa? Legal. Eu quase que eu falei isso agora, entendeu? Sepse não pega, gente. Sepse não é igual ao Covid, não pega. O que é contagioso, às vezes, é a infecção que o indivíduo está. Né? Muitas pessoas, Adriano, muitos profissionais de saúde acabam confundindo, achando que a sepse é uma infecção propriamente dita. Não, a sepse é uma disfunção causada por uma infecção.
tá? Exato. Então, o indivíduo ele tem uma infecção, ou por vírus, bactéria, fungos, protozoários, o que for, e aquela infecção vai provocar uma resposta do organismo. E uma resposta desordenada que vai acabar provocando uma disfunção. É o indivíduo quando está hipotenso, é o indivíduo quando está tendo rebaixamento do sensório, né, do nível de consciência importante. E se aquilo não for tratado, ele só vai piorar, ele vai só afundar. Então a sepse não pega, gente. Ok. Pessoal, Marcos, temos 5 minutos. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de falar aqui, enquanto aparece essa pergunta, então, pra gente que eu vou... que a gente está numa dicotomia, né, em tempos de pandemia. Tipo assim, é uma pergunta que eu até vi já vi lá no site do ILAS, por exemplo. Quando eu devo procurar ajuda? Né, sendo que a recomendação é não ir para o hospital em tempos de pandemia. Então é uma dicotomia, né, é um problema que a gente tem. Deixa eu puxar aqui para frente. E aí vem mais ou menos isso daí, ó, alguns erros mais comuns do tratamento da sepse. Esse paper aí foi publicado agora em 2019, no JAMA, e ele veio trazendo alguns erros mais comuns de tratamento da sepse. E a porcentagem de maior erro que levaram a mortes, né, que eram evitáveis, a gente tem 4 pontos aí que nos chamam a atenção. Primeiro, a escolha do antibiótico errado, que a gente comentou lá atrás, tá? O atraso no diagnóstico, esses são os mais gritantes, e são mortes que seriam evitadas. A demora para iniciar a antibiótico terapia e a demora em controlar a fonte de infecção. Às vezes o indivíduo suspeita de uma infecção urinária, por exemplo, do trato urinário, e ele começa com o antibiótico errado. E só depois de 24 horas, quando começar a apontar os sinais da cultura, é que se vai mexer no antibiótico, e aí pode ter sido um tempo precioso que a gente acaba perdendo o paciente. Então esse paper é bem bacana, é bem legal. Parece que está pintando mais perguntas aí, né? Tá. Tô passando aqui. É porque, gente, estava travado. E aí agora nos últimos minutos, e infelizmente não tem acréscimos, né? Tem uma pergunta da Bárbara aqui, que eu acho que dá tempo para a gente responder essa, mas antes de você finalizar a resposta, eu já quero agradecer, assim, imensamente, tá? Nossa hora aqui de interação, tá bom? E agradecer a todos que estão nos prestigiando. Tem muitos elogios aqui, não deu tempo, nem vai dar tempo ler, mas assim, todo mundo encantado, todo mundo agradecendo. Muito, muito show, Marcos. A Bárbara pergunta: como podemos implementar times de resposta à sepse nas unidades de emergência? Então, o time talvez não fique muito fácil de você implementar um time. Para a unidade de emergência, acaba que é muito diferente da unidade clínica médica, da terapia intensiva, de outros setores, que acaba que o pessoal da emergência, eles atendem tudo que chega. O ideal é a gente trabalhar, treinar, fazer simulação clínica realística com todos os colaboradores, para que nas 24 horas a gente tenha a cobertura. Porque às vezes se a gente trabalhar com times, o time X agora eles são super capacitados em sepse. Mas e os outros momentos? Né? O momento do período noturno, vespertino, nem todos os plantões terem pessoas capacitadas. Então o ideal mesmo, Adriana, é a gente fechar com todo mundo da emergência. Todo mundo tem que estar fechadinho. Esse paper aí que eu coloquei atrás, talvez ajude um pouquinho, ele é da Critical Care Nurse, que vem falando que lá em 2018, eles comprovaram que os times que tiveram mais êxito foram os que tinham profissionais mais experientes, mais treinados. Esses profissionais, eles tinham intuição clínica apurada. Então, o insight desse profissional é muito mais rápido e muito mais assertivo. Entendeu? Entendi. Então, Marcos, na unidade de emergência, é igual de UTI. Vai acabar o tempo, né? Vai acabar, gente. Olha, tem gente aqui, tem professor de Cacoal, acho que é Rondônia. Eita.
Tem pessoal de BH também, a Thaís está aqui, tem minha família também prestigiando, muito obrigada, irmã. Gente, beijo para todos. Nos falamos, Marcos. Beijão. Obrigada mesmo, desculpa. Obrigado.